Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nessa tarde de terça-feira, Deus me deu uma palavra para compartilhar com aquele que está necessitado. Se encontra lá em Êxodo 14, do verso 15 até o verso 18. E o que nas palavras nos disse, entende uma coisa: quando Deus é fiel para cumprir um propósito na sua vida e na minha vida. A palavra diz: e então o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Ordenas os israelitas que marcham. E tu ergue e estende tua mão com a vara sobre o mar, e abre para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. E endureceu o coração dos egípcios, e quando entrarão atrás deles, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todos os seus egípcios, com os seus carros e cavaleiros. Entende uma coisa: um judeu como Moisés, naquele tempo, que não podia ter filho, porque Faraó disse que se tivesse filhos, homens, tinha um exército contra ele. Mas Deus foi fiel para prometer que enviaria um filho chamado Moisés, que esse filho se guardava por 3 meses diante da parteira, e depois colocaria num cesto, e Deus enviará ele, cuidará dele, debaixo de tuas asas. Moisés cresceu junto lá com os israelitas, com os escravos, com o Faraó. A estratégia que Deus usou foi que quando Deus fez isso, prometeu colocar um dos judeus lá no meio de Faraó, no meio dos escravos, porque um dia chegará um dia que o Senhor ia libertar aquele povo, libertar aquele povo que é escravo, que trabalha em troca de comida, pisoteado, humilhado. Penso eu que Deus chegou o dia de Moisés, que Deus falou: Moisés, ide e libertar o meu povo da escravidão, da mão de Faraó, dos egípcios. Moisés estava preparado, Moisés já entendia tudo, Moisés já sabia como é que era a caminhada. Então disse Moisés, saiu com aquele povo, com aqueles escravos de Faraó, por uma outra terra, pelo desvio. E o povo começou a dagar a Moisés: tirasse nós os egípcios dos faraós, que nós tínhamos pão, carne para comer, para morrer aqui, Moisés, no deserto. Moisés disse: ainda vai ver hoje o mover do meu Deus sobre as vidas de vocês. Imagina chegando à noite, aquele povo começou a armar as tendas, e os egípcios logo atrás, e Deus fez uma coluna de fogo, de nuvem, que os cavaleiros de Faraó, os egípcios, não conseguiriam ver o povo de israelita. Agora você imagina, você de frente ao mar, o tamanho era a fé daquilo que Deus tinha exercido para Moisés. E o povo murmurava, reclamava: vamos morrer de fome, os egípcios vão nos matar, Moisés. E o Moisés, com autoridade sobre a sua mão, levou um íntimo com o pai, e o pai disse: que toque sobre as águas, que o poder está em tua mão, Moisés. E o mar se abriu, e os povos israelitas passaram em terra seca para o outro lado. Aí eu te faço uma pergunta: se Deus tem feito isso com israelitas, imagino com nós, um povo que era escravo, um povo que era perdido, um povo que comia, trabalhava em troca de comida. O que eu tiro para mim e para você é que o mesmo Deus que libertou aquele povo é um Deus que vai te libertar e vai me libertar. Porque todos os dias nós temos o alimento,
que é a palavra de Deus. Deus me deu essa palavra lá em Êxodo 15. Se o povo murmurava, mesmo assim Deus não abandonou. Abriu o mar e passou aquele povo israelitas. E quando atravessaram do outro lado, Moisés trocou sobre as águas e o mar se fechou. E os egípcios, os cavaleiros de Faraó, se morreram. Deus, Ele é fiel para cumprir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém?